10h08. Vamos para a nossa entrevista do dia. Hora da entrevista. Encerrar ciclos e sua relevância na vida das pessoas é o tema da nossa conversa de hoje com a coach e analista comportamental Cris Plácida. Muito bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia, pessoal de casa. Final de semana bom? Muito bom, e o seu? Muito bom também, graças a Deus. Que bom, é uma alegria recebê-la aqui para mais um aprendizado. Então, vamos direto ao ponto, né? Vamos. Cris, o que significa encerrar ciclos, né? E quais são aí os diferentes tipos de ciclos que nós podemos encontrar na nossa vida? Encerrar ciclos é colocar um ponto final em determinada fase da nossa vida. Uhum. Isso é entender que concluímos algo e nos preparamos para a próxima etapa, para o próximo degrau, para o próximo ciclo, para a próxima fase. Isso é o encerramento de ciclo. E que ciclos são esses, né? Pode ser ciclo da nossa vida pessoal, um relacionamento, uma amizade, um momento seu de autoconhecimento. Pode ser profissional, um emprego diferente, um curso diferente. Eu concluí um curso e agora vou aplicá-lo. Eu, de repente, me vi numa situação insatisfeita com determinada situação de trabalho, e então me preparo para uma outra fase profissional. Existe também aqueles ciclos que são naturais da vida. Um mês, o ciclo de maio se cumpriu, né? As estações são ciclos. E nós nascemos bebês, aí nos tornamos crianças, adolescentes, jovens, adultos e envelhecemos. Cada fase um ciclo. Exato, cada fase um ciclo. Ou seja, nossa vida é cheia de ciclos. Cheinha de ciclos. Agora, fala pra gente como é que nós, aliás, por que é importante, né, aprendermos a encerrar ciclos, né? E quais são, assim, os impactos positivos e negativos de não fazê-lo? Tá. Por que encerrar? Primeira pergunta, né? Por que encerrar? Porque nós vamos ter mais qualidade de vida, mais bem-estar emocional e nós vamos progredir como pessoas e como profissionais. Por que isso? Porque eu acho que a gente vai falar especificamente sobre por que né, encerrar, mas fundamentalmente, quando nós colocamos o ponto final em algo, nós dissemos, ok, eu entreguei o que eu precisava entregar aqui e agora, e eu recebi o que eu precisava receber aqui e agora. E eu passo para a nova fase tranquila, mais leve, mais consciente. Isso, Rejane, isso nos dá uma certa tranquilidade para vivermos cada etapa da nossa vida. Respondi a pergunta? Respondeu porque é importante, né? Isso. Então é importante por conta disso, né? Exatamente. Agora, quais são os impactos positivos e negativos de não fazer esses encerramentos? Rejane, você tem um produto que você gosta muito na sua casa e ele tem uma data de validade. E ele lhe foi útil. Enquanto ele estava dentro do prazo de validade, ele atendeu todas as funções a que ele foi determinado. Se você insiste em usar esse produto após o prazo de validade, você pode ter algumas consequências. Alergias, pode até desencadear algum tipo de doença. Então, ficar no looping, né, daquela coisa, fazendo o tempo inteiro a mesma coisa, sabendo que os sinais já foram dados, que você já deveria ter concluído aquilo, mas você insiste, você vai adoecendo, você vai prejudicando relacionamentos, você vai atrapalhando o seu desenvolvimento profissional, você acaba atraindo coisas negativas para a sua vida e você está dando, e aí é uma percepção minha mesmo, você está dizendo para o universo que você não está preparada para evoluir,
preparada para crescer, preparada para avançar. E dessa maneira você fica muito estagnada. Você amarra ali a sua vida em um ponto que já poderia ter sido vencido. Isso são aspectos negativos. Os aspectos positivos, tudo ao contrário disso. Então você vai evoluir, você vai crescer, você vai se sentir mais forte, você vai aprender. Porque é importante a gente entender que não é porque um ciclo foi concluído que ele foi concluído com sucesso, ok? Ok. Ele pode ter sido concluído com uma grande caca. A gente pega aí um exemplo de grandes atletas. Existem grandes atletas que eles saem da sua carreira profissional no auge. Uau, uhul, prêmios, né, e aplausos e todo mundo torcendo muito por ele. E existem atletas que saem lesionados, que concluem o seu processo, o seu ciclo lesionado. Ou seja, numa fase ruim, de dor, de muito desespero, de saúde comprometida. E existem atletas que saem das suas carreiras em momentos de crise. Parou de render. Então, o ciclo ele termina, mas não quer dizer que ele sempre vai terminar bem. Bem no sentido que a gente entende que é bem. Porque a gente só gosta de final feliz, né? Exatamente. E nem sempre os finais são felizes. Então, quando a gente entende isso, quando a gente percebe, o que a gente faz? A gente aproveita o que houve de melhor naquela fase da nossa vida, analisa quais foram os aprendizados, as perdas e os ganhos e avança para a próxima fase melhor, para fazer com que a próxima fase seja melhor que a anterior. Então, é importante nós nos darmos conta disso e então nos sentirmos mais preparados para continuar evoluindo. Exatamente. Já falamos o que né? Quais os vários ciclos que passamos pela vida, já falamos aqui sobre a importância. Agora, como é que nós podemos identificar os sinais de que um ciclo ele precisa ser encerrado? Como é que eu sei que está na hora de parar de fazer algo? Certo. Uma coisa que acontece muito nos finais de ciclo é o desconforto. Eu começo a me sentir muito desconfortável com aquilo. Às vezes com coisas que eu gostava de fazer, com pessoas que eu gostava de estar, mas de repente a presença começa a me incomodar. Me arrumar para ir para o trabalho já não me dá tanta alegria quanto me dava antes. Agora, claro, existem pequenos problemas na vida, né, Rejane, que nos dão essa sensação. Só que quando esse desconforto ele se prolonga, é um excelente sinal de alerta. Às vezes, inclusive, eu começo a ter o sentimento de que eu não estou rendendo o suficiente. Que eu poderia contribuir mais para a vida daquelas pessoas ou daquela empresa, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou com a energia necessária para aquilo. É um excelente sinal. Esse desconforto vai te ajudar. Um outro sinal, eu tentei de tudo e nada melhorou. E isso a gente consegue enxergar muito bem quando a gente pensa em relacionamentos. Eu tive uma primeira briga. Conseguimos sentar, resolver, voltamos bem. E qualquer relacionamento, tá, gente? De amizade ou amoroso. Eu tive uma segunda briga. Ou então aquele mesmo comportamento inadequado meu ou do outro. Porque às vezes a gente acha que sempre quem está errado é o outro. Às vezes somos nós que estamos cometendo o erro. Então, eu repito o mesmo erro dentro daquele relacionamento que já tinha sido conversado, que já tinha sido aparentemente resolvido. E aí eu repito. E daí volta novamente, conversa, tenta uma outra estratégia, faz de um novo jeito, mas eu ou o outro estamos sempre cometendo a falha que nos prende naquilo, que não está fazendo o nosso relacionamento evoluir. Então, se eu já tentei todas as formas que eu conheço ou que alguém já me orientou e isso não me ajudou, também é um excelente sinal de que chegou ao fim. Um outro ponto importante, estagnação. Eu parei, eu deixei de crescer, eu deixei de evoluir, eu deixei de me sentir bem, eu deixei de ser curiosa. É um terceiro sinal. Então, esses 3 sinais, eles
são muito claros na nossa vida. E quando nós estamos atentos para a vida, quando a gente não está vivendo a vida ali no pilotozinho automático, nos ajuda a reconhecer e então avançar. Olha, esse tema tem tudo a ver com a nossa mensagem do dia, né? Porque, em resumo, o que você falou é o seguinte: existem coisas que a solução é mudar de postura, não é? Sim. Agora, existem outras que a solução é mudar de caminho mesmo. Exatamente isso, exatamente isso. Aquilo que a gente falou aqui, eu identifiquei um problema, tentei solução 1, 2, 3, não resolveu. Eu estou tentando uma solução, correto? Correto. A solução não deu, eu fecho a porta e mudo de caminho. Agora, encerrar ciclos não é fácil. Nada fácil. Não é Nada fácil. Não, dói muito, dói. Por quê? Porque nós estamos, nesse momento, dizendo de maneira inconsciente, muitas vezes, isso não é uma verdade, mas é como a gente sente, que nós falhamos. Nós falhamos na amizade, nós falhamos no relacionamento a dois, nós falhamos na empresa, nós falhamos no negócio, nós falhamos num curso que a gente não conseguiu concluir, porque muitas vezes a gente começa, a gente aprende que tudo que começa precisa terminar. E isso é o padrão, tá, gente? Tudo que você começa, você termina, porque é uma maneira de você concluir ciclos, aprender e levar consigo mais aprendizado para o próximo ciclo. Contudo, alguns ciclos, eles não precisam fazer parte da tua vida. E aí a gente precisa entender isso. Então é muito difícil, sim, terminar, né? Encerrar ciclos. E quando a gente não faz, Rejane, esse encerramento, essa conclusão de ciclo, o sofrimento é muito maior. Ai, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas a própria vida força o encerramento do ciclo. Força, ela dá uns tapão na cara da gente, um socão no estômago. Eu costumo dizer que ela dá soco e tapa. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Que ferramentas e estratégias, né, podem ser utilizadas aí para facilitar esse processo mesmo de encerramento de ciclos? Primeiro, ter clareza. O autoconhecimento, gente, ele sempre vai nos ajudar. O autoconhecimento é um tema que até alguns anos atrás falava-se pouco sobre ele. A gente estuda muito português, matemática, história, geografia, ciência, antropologia, mas a gente não estudava sobre a pessoa mais importante do mundo, da sua vida, que é você. Nós não nos estudávamos, nós não nos aprendíamos. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para que a gente entenda onde nós estamos, por que nós estamos e para que nós estamos. Também se olhar, né? Isso. O que sou, como eu vejo o mundo, como eu enxergo, né, o mundo, né? Às vezes a gente não para, né, para observar isso, né? Não. E é importante saber como é que nós funcionamos. Exatamente. Quando a gente liga a nossa vida no piloto automático, ela fica mais fácil. Vamos combinar? Facílimo. Fácil. Contudo, nós não estamos aqui para passar pela vida. Nós estamos aqui para evoluirmos durante a vida. Então, é importante nós nos atentarmos para essas questões. E daí, esse autoconhecimento, ele vai te ajudar bastante, porque você vai entender se você está no lugar que você deveria estar, ou se você quer algo mais da vida. É importante a gente atentar para isso. Você pode buscar ajuda profissional, se você não está conseguindo enxergar sozinho. E quando eu falo de ajuda profissional, gente, existe ajudas profissionais pagas e também existem gratuitas. Inclusive, na sua igreja pode ter um conselheiro, pode ter uma pessoa que pode te ouvir, pode te orientar, pode te abrir portas. Existem várias instituições de ensino que oferecem atendimentos terapêuticos gratuitos. É importante você buscar ajuda se você não está conseguindo enxergar sozinho que aquilo está te fazendo mal e que você precisa melhorar a sua vida. Perfeito, né? E claro, também se puder buscar ajuda de um coach, né, Ana? Sim, com certeza. Sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, porque somos muitos coaches em Boa Vista, mas nós estamos preparados para apresentar para vocês ferramentas que fazem você enxergar melhor a sua vida, que fazem você enxergar melhor aquilo que você é e aquilo que você deseja ser. E aí, dessa maneira, fica mais fácil tomar a decisão. Perfeito. E para finalizar aí, que dicas práticas para o público colocar em prática, né, o que foi aprendido hoje? Saiba
quem você é. Primeira dica que eu dou. E mais do que dicas, eu quero dar um depoimento. Até fevereiro de 2023, eu estava vivendo a melhor fase física da minha vida. Porque há 6 anos atrás, eu mudei de vida, né, Regiane? Encerrou um ciclo e começou outro. Começou o ciclo de uma mulher que se amava, de uma mulher que se cuidava. Então, eu mudei toda a minha vida há 6, 7 anos atrás. Toda, e quando eu digo toda, gente, é toda mesmo. Com exceção daquilo que me é muito caro, que é a minha família, o meu marido, os meus filhos. Isso eu não mudei. Mas todo o meu comportamento foi mudado. E eu saí de 100 quilos para 72 quilos com vigor, com saúde, treinos, alimentação bacana e tal. Eu estava um aço, como a gente costuma dizer, né? Estava me sentindo maravilhosa. E aí, a partir de março de 2023, começou um novo ciclo da minha vida, chamado menopausa. Minha gente, eu fiquei velha. E quando a gente não olha para a fase que está na nossa frente, com maturidade, nós sofremos muito porque a gente fica presa. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. A melhor mesmo, gente, em tudo que vocês possam imaginar. Era a melhor fase da minha vida. E de repente eu me vi numa situação tão desconfortável, o desconforto, que me obrigou, né, a parar e olhar. Inclusive pedir demissão de um emprego que eu tinha sonhado muito com ele. Por quê? Porque eu não estava bem. Eu não estava bem comigo. E o meu corpo, a minha cabeça estavam completamente diferentes. Eu não conseguia, até uma semana atrás, energia, Regiane, para completar o dia, para completar as tarefas. Então, quando você não olha de frente para a sua vida, quando você fica usando máscaras, você fica presa em um momento que foi bom, ok. Mas ele não é permanente, nada é permanente. Mais, né? Ele não existe mais para você. Então, quem é a nova Cristiane, agora velha? A gente tem muita dificuldade de dizer isso, de aceitar que nós envelhecemos. Então, se olha no espelho e diz, eu estou velha, eu estou velha, eu estou velha, eu estou velha. Porque quando você assume aquilo que você é ou a fase que você vai encarar, você consegue encontrar as ferramentas necessárias para viver bem esse momento. Esse novo ciclo. Esse novo ciclo, exatamente. Então, olhar de frente para aquilo que está por vir é muito importante. Aceitar que é seu, é meu, faz parte de mim. Que bom que eu tô velha, gente, eu ainda não morri, né? Exatamente. Então, o que essa fase tem de novo para mim? E aí eu busco as ferramentas para aprender com aquilo, para me tornar uma pessoa melhor, para me sentir mais à vontade nessa nova fase da vida e também para poder contribuir com outras pessoas. Quem sabe alguém está precisando de ajuda e eu posso ser essa ponte de ajuda. Com certeza, né? É sempre uma alegria, né? Aprender com aqui um pouquinho, né, da sua vida. Ela sempre fala, né, aqui conosco, né? A minha querida Rose Marie ali do Pricumã, né, tá concordando com você. Falou que é verdade. E a Maria Aparecida do 31 de março tá parabenizando e disse que tá amando a entrevista. Que bom. Ô Maria, mais do que amar, a gente precisa colocar em prática o que nós aprendemos, né, Sim, Cris? sim. Quero agradecer a sua participação, é sempre um grande aprendizado que o nosso bate-papo semanal. Eu fico muito feliz em contribuir, Regiane. E aí, para nós que somos cristãos, eu queria deixar aqui um trecho de Eclesiastes 3, de 1 a 8, que ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não vou ler todo porque ele é longo, mas você pesquisa aí, tá? A vida, a Bíblia, ela é um grande livro da vida. A gente acredita que é para cuidar apenas do nosso lado espiritual, mas não, ela nos ensina mesmo, né, a como nos comportarmos diante do mundo. E a Bíblia, ela diz que há tempo para tudo e que tudo tem um ciclo. E que quando esse ciclo passar, e aí a gente vai ver isso em Isaías 43, coisas passam e novas coisas surgem. Então,
Então, que a gente se prepare para isso, para que a gente encerre os ciclos passados, se prepare para aquilo que tem para vir e entenda que as fases elas são importantes para o nosso desenvolvimento. E aí, com essa fala, a gente encerra essa entrevista de hoje. E encerra. Que façamos uma linda semana. Obrigada pela participação.